e eu não achei. Oh, meu Deus, que saiu um negócio Não, sou eu que diferente. estou começando a gravar. Certo. É, uma coisa que eu não achei muito, que eu estava fazendo para esse trabalho, para esse seu trabalho não, para o trabalho de outra disciplina, eu tive que ver a peça e falar sobre Fala Baixo, Senão Eu Grito, né? Que está Sim, dentro do cinema novo. Ou cinema novo não, teatro novo. Cinema novo tem muita coisa, mas teatro novo, tem esse grupo de 69, os novos de 69. Aí eu não achei muita coisa sobre eles. E citava, assim, mas não achei, praticamente não achei sobre esse teatro novo. Teatro de Arena, esse grupo né, de G. Francisco Guarnieri, Boal e tal, que o Sábato Magaldi também fala, não sei o que, isso tem muito, em toda parte. Mas esse grupinho aí que também sofreu muita repressão também e tal, da Leila Assunção e tal, não encontrei muita coisa não. Na verdade, até na hora da gente pesquisar, né, sobre teatro, a gente não encontra tanta muito bem, coisa, encontra sim, muito bem. nas teses, nas dissertações, nos trabalhos científicos. Mas assim, se você vai numa Wikipédia da vida para começar, É, né? Você não acha muito. Aí tem o Itaú Cultural, que tem também como é que chama? um dicionário. Um acervo, né? Desses É, coisas e tal. Assim, não tem. Eu acho assim que falta assim, as fotos e tal. Eu tive que pesquisar muito, porque quando eu vou pesquisar um negócio, eu pesquiso mesmo. Né? sim, Eu tive que ir no site um blog da Marília Pera para encontrar umas fotos dessa peça. Então, assim, aí vi que não existe assim, um acervo né? muito Das bem. peças, Não, não existe. Eu, pelo menos, não encontrei. Né? professora, Onde deveria a ser o verdade, acervo, não a, tinha. a verdade verdadeira é que não existe nada. A verdade verdadeira é que é tudo, entendeu? A culpa da ditadura, a culpa de Bolsonaro, a culpa é de alguém, de alguém horrível que vem e que nos impede de fazer uma grande coisa. Mas quando você procura informações simples como isso que você está dizendo, eu achei aqui o texto de Leila Assunção. Fala baixo, senão eu grito. Está aqui, baixei aqui. Posso mandar para você depois por e-mail. No Docero, docero.com.br. Tem alguns sites que permitem baixar textos grátis, entendeu? Então meu algoritmo me ajuda muito, porque eu faço isso há muito tempo. Mas se você tem que começar a fazer e começar já, porque eu hoje vou mandar um link para vocês. Não é do Docero, não. Eu vou mandar um hoje, não sei se é do Scoob ou do Scrib. Tem uns sites assim que tem textos grátis para você baixar. Sempre eles querem cobrar, o que é justo, seria justo, que é justo. Só que eu tenho estado tão ruim financeiramente que eu nem considero essa hipótese. Eu procuro somente os que são grátis e baixo os textos todos que eu posso. Então, o Fala Baixo eu baixei aqui, Leila Assunção. O que acontece? Não, mas eu não estou falando do texto, não. O texto eu encontrei, PDF, tudo. Eu estou dizendo assim, a gente não tem Informação. um arquivo, assim, porque essa peça foi, que eu achei um texto chatíssimo, né? Mas à medida Uhum. que eu fui pesquisando, não sei o que, fui vendo a Não, importância dela, né? Fui ver a montagem, que é outra coisa, uma coisa é o texto, outra coisa é a montagem, e fui pesquisando, eu estou dizendo assim, que não existe assim não. uma É isso que eu estou enciclopédia, um tentando lhe dizer. arquivo, um lugar É isso que eu estou tentando. organizado, né? É isso que eu Organizado com isso. Não tem, pelo É menos isso que eu estou dessa. tentando lhe dizer. Não existe não só o arquivo das peças realizadas, como não existe a coisa mais importante de todas, que é a percepção da presença do teatro, do espaço do teatro, como eu chamo. O teatro aumentou ou diminuiu? Eu digo aqui o tempo inteiro a vocês que diminuiu. Empiricamente, quando eu era jovem, a gente fazia teatro de terça a domingo. Hoje é sexta, sábado, domingo. Pronto, só isso já é um indicador indiscutível, insofismável, de que o teatro encolheu, diminuiu muito. Só que esse encolheu, diminuiu, ele é, como é que eu posso, superficial. Não existe. Temos escolas de teatro em Minas, em Salvador, em São Paulo, no Rio, em Curitiba. Não sei se Pernambuco tem, mas no Ceará com certeza tem. É, com pós-graduação, Alagoas tem, Sergipe, com pós-graduações, mestrado, doutorado. Esse pessoal está estudando o quê, pelo amor de Deus? Então, isso que você está dizendo é uma coisa óbvia. Não existe informação organizada, analítica.
analisada e organizada. Não existe nenhum painel analítico do teatro brasileiro, nenhuma, em lugar nenhum. Esse Itaú Cultural é legal, é tudo coisa muito superficial, é muito assim genérica, entendeu? Então isso que você está dizendo, essa peça É, do Fala Baixo foi uma coisa importante ou não? Não sabemos. Podemos dizer, falar assim empiricamente. Eu que era adolescente na época, era jovem, posso lhe dizer o que eu ouvi assim. E posso lhe dizer a minha, como é que é a minha análise de tudo isso. A minha análise é que as pessoas nas teses, nas isso vai acontecer conosco aqui daqui para o fim do semestre, que vocês vão olhar numa tese, vão encontrar, vão cortar e colar, dizendo que tem um grupo de teatro de rua em Salvador, tem grupo, tem uma casa do teatro de rua. Mas esse teatro de rua faz teatro aonde? Que dia eles fizeram? Quantas apresentações eles fazem por ano? Se fazem, é quase nenhuma. Se isso acontece, é quase nada. Então, isso que eu estou dizendo, se isso acontece, é quase nada, é uma análise. Se fazem, que dia fizeram, aonde, que hora, que dia, etc, etc, é o que você está dizendo. É a informação crua, pesquisada, e nós não temos nem a informação crua e nem a análise. Mas tem a informação que alguém, numa tese, escreveu dizendo que tinha um grupo de teatro feito por nossos alunos, pessoas que foram meus alunos e tudo, e que eu me interesso por isso e faço teatro na rua. Eu faço teatro, eu criei essa categoria, teatro na rua e teatro de rua. Então, eu não faço teatro de rua, eu faço teatro na rua. Teatro fora da sala do espetáculo, em um palco armado com cadeiras e tudo, na rua, no ambiente público. Mas é um teatro, uma cadeira com palco, com luz, com tudo. Como se fosse uma sala fechada, só que no aberto. É diferente do teatro de rua, porque o teatro de rua ele está encaixado na topografia, ele se utiliza dos recursos do ambiente, de uma janela, de um morrinho, de uma árvore, de um coreto, de um muro, o que tiver na região da rua para fazer uma coisa itinerante, ele tem essa característica de se adequar à rua. E você tem o intermediário, que é o teatro na rua, de rua, que é o círculo, que é a forma original do teatro, que é um círculo e o teatro no meio do círculo, como o camelô, como que é eu chamo de teatro de rua na rua, porque ele não usa topografia, ele não usa nada, ele não é itinerante, ele simplesmente estabelece um círculo tribal, que é uma forma tribal, e no centro do círculo os atores fazem o espetáculo dentro de um conceito que depois viria a ser chamado de arena, equivocadamente chamado superficialmente, sem reflexão de arena. Então, isso, Gel, aparece nos livros, dizendo, nas teses, nos alunos, o teatro de rua. Quando você pergunta, esse teatro apresentou aonde? Ah, não sabe. Porque a tese não fala. Porque os professores, a maioria deles, não se preocupa com isso. Eles querem saber dos conceitos, porque o Living Theater fez assim, porque Tadeusz Kantor, porque Artaud, porque não sei o quê. Eles se preocupam com isso, com esse tipo, Brecht, Augusto Boal, Teatro do Oprimido, não sei o quê. Se preocupam com isso, mas isso teve mesmo aonde? Que dia? Teve gente? Que tipo de repercussão houve? Que tipo de diálogos? As pessoas não sabem, não ligam, não se preocupam. Então, esse é um problema, não apenas do teatro brasileiro. No caso do teatro brasileiro, é cruel a falta de informação. Mas é um problema dos estudos teatrais. Então, muitas vezes, dos estudos de acadêmicos, né? da academia, dos estudos acadêmicos de teatro. Ou seja, os acadêmicos não vão ao teatro, não têm um vínculo com o teatro, não organizam debates sobre teatro, sobre a questão do profissional, sobre o cachê, sobre o patrocínio, sobre os editais. Há quantos anos não tem isso aqui em Salvador? Não sei quantos anos você mora em Salvador, mas há quantos anos não tem uma reunião em Salvador para discutir o processo de escolha dos editais, os critérios e questionar alguma coisa e exigir mais verbas? As verbas decaíram, pelo menos é a informação que eu tenho, de uma maneira. Eu fico procurando, perguntando às pessoas assim informalmente. Eu, esse ano, devo fazer um projeto formal sobre isso. Mas fico perguntando, as verbas, até onde eu sei,
verbas de cultura caíram de uma maneira vertiginosa por causa de Bolsonaro? Não, vem caindo desde 2000 e pouco. Não é da agora. Isso é. Não estou interessado em Bolsonaro, nem ser contra e nem a favor do Bolsonaro, pelo contrário. Estou preocupado do andado analítico, de ter uma informação real, voltada à realidade. Então, a pessoa que chega falando, porque Bolsonaro. A pessoa não está raciocinando nem um pouco, está raciocinando de uma maneira muito superficial. Então, as dotações dos editais vêm caindo assim há muito tempo. Então, esse tipo de informação não existe. Então, isso que você está dizendo, que é uma coisa que eu penso que já falei para vocês aqui algumas vezes. Quando eu digo isso, não digo para falar mal de ninguém. Eu digo que vocês têm que começar a fazer, que a gente tem que começar a fazer. Que a gente tem que começar a se mobilizar para resolver esse problema, se é que a gente quer fazer teatro. Se a gente quer que teatro seja uma coisa séria e útil e boa, entendeu? E presente. Então, é essa coisa. Então, fala baixo, senão eu grito, entra aí. É de Leila Assunção, que não é mesmo uma pessoa, Leila Assunção, vamos ver aqui. Leila Assunção não é uma pessoa mesmo de teatro, entendeu? Leila Assunção é. Não, ela escreveu muitas peças, mas acontece que mais de 10. Mas É, eu essa sei, mas primeira foi que ficou marcada, né? Porque foi marcada. Marília Pêira que pegou e Sim, produziu, né? A sim. própria Marília Pêira tinha 25 anos na época, era vista mais como uma cantora que atuava do que uma atriz. Aí pegou esse personagem e o carisma da própria atriz e tal fez com Sim. que a peça fosse um sucesso, fosse premiada, foi montada e ainda é montada até hoje e tal. E foi na época da ditadura, foi 69. Né? Então ela critica, é uma mulher de 40 anos e tal, que critica, É isso mesmo. solteirona, que de noite invade um ladrão e tal. Então, assim, é uma coisa que quando a gente vê Eu assisti, agora que você superficialmente, está falando aí, eu me lembrei, eu estou me lembrando que eu assisti. Fala. quando a gente vê superficialmente, parece assim, me pareceu aquele personagem, porque você precisa criar empatia, pelo menos eu, para poder achar um personagem interessante. Mas à medida que eu fui vendo o contexto da época, da virgindade, da mulher para casar, não sei o que e tal, aí eu fui compreendendo por que fez sucesso na época. E esse movimento da repressão sobre a mulher, mais a repressão social que acontecia da ditadura, fez todo um movimento. Aí foi que eu fui entendendo. Né? A Leila Assunção também tem 3 novelas, duas delas, quer dizer, 2 novelas e como é que chama? Uma Sim, minissérie, né? E também escreveu uma história do Clodovil, né? Um uma documentário do biografia. Clodovil. É uma biografia do Clodovil, porque ela também foi modelo. Sim. Aí eu fui aprofundando, tal, encontrei até a dissertação de mestrado, que me ajudou bastante a conhecer Sim. um pouco mais e tal. Mas, a princípio, quando eu li o texto, é aquela coisa que o Sábato também fala, né? E que outros autores falam. O texto é uma obra, a encenação é outra obra. Muito E, bem. indo mais adiante, a interpretação é outra obra. Porque cada É, ator imprime, né, o sim, seu, sim, sua né, personalidade. sua personalidade. E você pode não gostar de uma determinada coisa justamente pelo ator, né? Pode, claro. E aí a Mariazinha, né, que é o personagem virgem e de 40 anos, que hoje em Sim. dia ela poderia até acontecer, mas isso ia ser muito difícil, mas na época era possível, né? Na época era possível. Aí, Eu acho também, viu, professor? virgem Não, com não, 40 não. anos, É, no mínimo ela tinha dado para esse ladrão, se fosse a peça de. essa No história da mínimo. peça é essa. Ela vai transar com o ladrão vai Pois roubar é, isso dela, né? pelo menos Essa é. uma noite diferente. Mas é Mas isso. Miguel é legal, é. Teria que olhar, eu não me lembro. Leila não é uma pessoa, entendeu, Leila Assunção? Como você mesmo viu, não é uma pessoa top da dramaturgia brasileira, não é como a do Valdiana, não é como Augusto Boal, não é como o Nelson Rodrigues, Não, não é desse não, nível. não. Então, Ela teve sorte, é, assim, de uma primeira peça dela, primeira porque, assim, não se peça. falava muito de protagonista feminino também, né? Não, Mas, assim, tinha, professor, tinha, eu, tinha. É eu isso que eu tô, realmente. olha, é isso que eu estou lhe dizendo. Essas são mitologias que vão sendo criadas. Tinha muita peça de mulher, imagina, toda a vida, até desde a Grécia, Antígona,
Toda a vida teve peça de mulher. Shakespeare, A Megera Domada, a Lady Macbeth, toda a vida Medeia. teve. Meu outro texto que eu escolhi foi É, Medeia. isso as pessoas vão criando essas mitologias. Aí você diz, sim, vamos ver realmente qual é a estatística, vamos ver as encenações. Então, ninguém sabe, porque não existe. Então fica, entendeu? As pessoas ficam vivendo dessas mitologias, que não tem peça de mulher, que não tinha mulher, que não... São mitos que são criados. Na verdade, a mulher sempre foi muito presente na dramaturgia, no mundo todo, a vida toda. Personagem feminino, desde a Grécia, que era machista, e nem mulher tinha no palco, era homem que fazia o papel feminino. Então, os homens faziam Medea, Pedra, aquelas mulheres todas lá importantes, da Écuba, da tragédia grega, das comédias, são mitologias. Então, o que precisamos, é isso que essa primeira unidade eu quis trazer para vocês. Precisamos estudar mesmo. Precisamos pesquisar mesmo. Então, Leila Assunção foi importante, sim ou não? Você próprio já vê que as pessoas que questionam essa importância. Mas Fala Baixo e Não Eu Grito foi apresentado aonde? Quando? Quantas apresentações? Quanto público teve? Claro, Marília Pêra era uma grande empresária e tal, e produtora de teatro, dançarina. Ela vem da dança, Marília, viu? Ela vem da dança. Ela tinha formação em dança e canto, aquela formação do ator, dança, canta e representa, né? Aquela ideia de teatro total, né? Teatro completo, né? Então ela vem daí e sempre foi uma mulher muito forte, muito capaz, como Fernanda Montenegro. As pessoas, Fernanda Montenegro é uma produtora que produziu as peças para ela ser a estrela. É isso que é Fernanda Montenegro. A pessoa precisa entender isso. Ela era produtora, ela era dona do espetáculo. Ela contratava o diretor, contratava os atores, contratava para ela ser a estrela. Então, isso faz parte da história de Fernanda Montenegro. Então não é assim, a Fernanda Montenegro é ótima, como se isso tivesse caído do céu. Como se foi uma coisa assim, a Fernanda Montenegro é muito talentosa, é muito boa, e por isso ela é Fernanda Montenegro. Não é verdade, isso é uma visão ingênua, pequena, que não considera de fato a história. Qual é a história de Fernanda Montenegro? Fernanda Montenegro vem do subúrbio ferroviário do Rio, vai ser uma atriz, e rapidamente entendeu que ela precisava, para ela ser a estrela que ela queria ser, ela teria que ser produtora, empresária, produtora, o nome que você queira dar. A dona do dinheiro, a dona do empreendimento. Então, ela correu para isso. Então, ela se concentrou nisso e começou a fazer as peças dela, como Ruth Escobar, como aquela lá de Brasília, que eu esqueci o nome, enfim, como grandes atrizes do mundo todo. Tem o seu teatro com seu nome, Teatro Ruth Escobar. Era o teatro de Ruth Escobar. O teatro tal, com o nome da pessoa, que era o nome dela. Então, ela fazia aquele trabalho contratando como Antônio Fagundes, como Paulo Altran, como tantos. Eles fazem a companhia deles, contratam todo mundo para ele ser a estrela do projeto. Então, essa percepção, Marília teve isso também, Marília Pêra. Inclusive, se associou durante muito tempo a Marco Nanini. Fizeram uma dupla bacana que fazia belíssimos espetáculos, bem profissionais, bem comerciais, com grande sucesso, com uma capacidade enorme de artística e funcional, entendeu? De criar espetáculos que davam sucesso, que geravam receita, que criavam uma companhia, que mantinha empregos. Essa visão que é a história, entendeu, Guel? Então, se você consegue informação sobre o texto, sobre a qualidade literária, mas ninguém fala muito de nada disso. Sobre a empresa, o empreendimento, sobre Marília Pêra, sobre o Star System, é isso que é o Star System, o sistema da estrela, uma peça que é feita em torno de um ator, que é uma estrela, e isso gera o público todo. Mas, professora, vamos voltar para o nosso bizu. Já chegou aqui, doutor Jackson. Jackson está nos ouvindo? Jackson pegou a conversa no meio. Está ouvindo, né? A Guel estava pesquisando sobre uma peça chamada Fala Baixo, Senão Eu Grito, que é esse texto engraçado, tanto que a teoria na prática é outra. O Cão Siamês, de Alzira Paulo. Teve um período que tinha muita peça assim, com esses títulos
contraditórios, assim, paradoxais, que dizem uma coisa e outra, fala abaixo, não, grito, sei lá, pano de boca, um bocado de coisa assim, ter frases sobre essas peças de apartamento, envolvendo mulheres, normalmente, que eu estou dizendo que eram poucas, mas muitas, com o seu meio de Alzira Power, era também uma mulher, Alzira Power, num apartamento do Rio, daqueles kitnet do Rio, e chegava alguém, um assaltante, também não me lembro mais direito, e entrava alguém, alguma coisa, era uma coisa parecida, envolvendo sexo, envolvendo esse tipo de humor picante e um pouco anárquico, assim, e outras que tinham. A teoria na prática é outra. Um cara de agora, não vou dizer, estou me lembrando, já começou a lembrar dessas mais anárquicas, mas não é o caso agora. A gente vai chegar a isso no futuro, quando a gente vier falar do teatro contemporâneo. Mas nosso tema hoje é o nosso texto do Velho Sábado, Magaldi. Então, eu pedi que vocês separassem 3 pontos do texto e gostaria que a gente começasse a partir da apresentação desses 3 pontos. Sinteticamente, vocês dizerem os 3 pontos que chamaram a atenção, são só vocês mesmo, então vai ser simples. Quais foram os 3 pontos que chamaram a atenção de vocês no texto? Quem começa? Eu começo. Então, Pronto. Ele faz um panorama vasto, né? Muito rico. Está muito baixo, viu, Guel? Deixa eu botar mais perto da boca. Melhorou? Agora. Melhorou? Ele faz um panorama bem vasto, é uma palestra que ele proferiu, né? O Sábado Magaldi, que é professor universitário e tal. E aí, crítico também e tal. Tem vasto conhecimento mesmo, e aí ele vai desde o período da ditadura até o modernismo, que é a palestra de 98, e aí eu coloquei alguns pontos que ele colocou ele começa falando do mito, né, de que o brasileiro não gosta de teatro, ele discute sobre isso, que foi um ponto para a gente, já falamos sobre isso também. Depois ele fala do financiamento, tem uma parte que a própria Fernanda Montenegro fala sobre isso, do financiamento, que é difícil essa questão, e outro que fala que um possível financiador falou que no final queria que tirasse essa questão de furar os olhos qual é o nome dele, de Édito, queria que tirasse isso da peça para poder financiar. E tem também uma outra questão que eu separei, ele fala também da peça de Falabella, né? Falabella como dando certo, mas como comédia, né? E assim, né, comédia vista como uma coisa menor e tal. Então, assim, ele faz um passeio muito vasto de muita coisa, né? Então, assim, é um texto longo, um texto são 13 páginas, né? Então, mas que ele demonstra assim, um amplo conhecimento e essas questões. Imagine, furar os olhos, esse foi o que me chamou mais atenção. Tirar a cena de furar os olhos de Édito, porque a pessoa que vai financiar, o patrocinador não queria colocar isso associado à sua imagem. Então, desses pontos todos que ele colocou, né, era uma peça do Eduardo Borges, foi o que mais me chamou a atenção. As outras coisas, ele vai desde essa questão da questão cultural, de não ter dinheiro também, do governo ter a obrigação, não ter que ser patrocínio estatal, fora das estatais, né? E da submissão do teatro, da falta da cultura, da falta do dinheiro também. Aí eu também discuto essa questão de que uma parte da população não tem dinheiro nem para comer, quanto mais para a arte, e por aí vai. Sim, professor, mas eu prefiro que você escolha 3 para a gente entrar um pouco neles. Desses 3, qual foi o que você destacou? O que mais me chamou a atenção foi essa questão de um patrocinador sugerir tirar essa última parte de furar os olhos, né, de Édipo, que é o momento da catarse,
porque ele é patrocinador. Então, assim, de tudo que eu li ali, foi o que mais me chocou. As outras coisas são coisas que ele debate, que a gente já ouviu, alguém já falou e tal. Mas essa do patrocínio, como cortar realmente um elemento fundante, né, que é O o que é que texto. você considerou sobre isso? Eu achei um absurdo, eu achei que essa pessoa, esse patrocinador não tem noção do que é, da importância do texto, que não sabe nada de nada, mas como ele tem o dinheiro, ele se acha no direito de propor um absurdo desse. Doutor Jackson, olha lá, estou chamando de doutor, não é? Opressão, pelo amor de Deus. Jackson, Jackson, Bom dia. e aí, diga aí. Eu atenção, não sou muito teatro, então muita coisa me chamou a atenção. Aí eu coloquei aqui. Professor, não, pera. Sobre esse ponto que Guel acabou de dizer, Oi. Tem o quê? o que é que você, o que é que você acha, se você tem algum comentário, alguma coisa? Você ouviu o que ela falou? Mas eu não tenho nenhum comentário sobre o ponto que ela achou. Você acha bom que o patrocinador mande tirar a cena que fura os olhos? Ou você Eu, acha ruim? O que é que você acha? Você tem alguma reflexão a respeito disso? não é bom, não, mas é que ele tá pagando, ele vai se achar no direito, né? E aí, o que é que se faz? Agora para os dois. E Então, aí, tira o patrocínio e totalmente acaba a peça? o negócio é conversar entre os dois, né? Explicar como é que é o ato. Guel, Oi. sim, aí o que é que faz? Não, é isso, não tem como ter esse patrocinador, né? Porque não dá para mudar um texto porque o patrocinador quer. Inclusive que é a catarse, né? A catarse de toda a história é isso. É o momento que leva o público à catarse. É uma coisa de 25 séculos, é como eu coloquei lá no texto. Um patrocinador não pode mudar, entendeu? Um cânone do estilo, que é a tragédia, só porque ele tem o dinheiro. E a pessoa não vai se dobrar isso. Em Hollywood, às vezes, se faz isso e muda-se totalmente e tal. Os produtores têm alto poder, mas num caso como esse, o ator não aceitou. Né? E pronto, enfim, vamos para outro que E aceite. aí o que acabou a peça? Não. Aí ele tem que ir buscar outro que aceite o texto como ele é, né? Porque como é que vai tirar isso? É, qual seria a reflexão mais, digamos assim, objetiva a respeito disso? Por que isso está acontecendo? Porque eu acho que o patrocinador se sente assim, ou ele depende de mim, ou a minha proposta é essa. Se ele não quiser, tem 1000 querendo. Tchau. Entendeu? Ou seja, já é difícil, sabe? É aquela coisa. Sabe? Em que página está aqui? Você tem ideia, não? É bem no fim, é bem no fim. Eu mandei 4 páginas, esse está bem no fim. Tem o aspas aí, tem a Fernanda Montenegro falando que não conseguiu patrocínio para a novela. Aí depois tem esse do Eduardo Borg, é bem na última página. Na última mesmo? Porque uma coisa, eu não falei para vocês isso ainda, mas é importante isso ser. As referências que vocês fazem ao texto, elas têm que ter uma indicação concreta, aquela página. É porque o texto não tem página. Eu acho que é um texto de internet, é um texto sem página. Foi uma palestra. Não tem página não. Tem, foi eu que mandei para vocês, eu estou aqui, eu estou na página 11. Foi eu que mandei. Ah, então então é na página 10, 11, porque é no final. Eu estou procurando aqui, professor. 11, 12 é a página final de texto. Tem a página 13, mas a página 13 é só serviço, né, dizendo a editora e tal. Página 12, curso de produção jornalística, Estado de São Paulo. Porque eu estou tentando aqui, eu não estou me lembrando se porque tem o Renato Borg, né, que fala do café caboclo,
e das Isso, sociais. exatamente, da Fitoervas, isso, é isso aí. É É esse isso aí, contexto. é isso aí. Certo? Aqui eu acho que o cara está falando do lei de incentivo fiscal. Então, essa é a reflexão. Entendeu? Não é um patrocínio. Ele está falando aqui isenção. Está vendo? Isentar completamente. Jogar a cultura para o patrocínio privado e o Estado se isentar completamente. É uma política equivocada, uma traição com a sociedade. É o que Renato Borg está dizendo. Ele está falando das leis de incentivo fiscal, tipo Lei Rouanet, aquela coisa que a gente falou brevemente semana passada, em que o Estado transfere para o patrocinador o patrocínio. Então, através da Lei Rouanet, ou da Lei Faz Cultura, ou da Lei Viva Arte, ou Viva Cultura, que é da Prefeitura Municipal de Salvador, estou falando da Bahia, São Paulo, PROAC, Pernambuco, eu não me lembro mais exatamente qual é a lei de incentivo estadual, mas tem, sem dúvida alguma, tem. Essas leis já existiam há muitos anos, desde a década de 80, mas se popularizaram a partir do fim dos anos 2000, do século XX, 1990 e 95, assim, foi que elas começaram a pegar força e com a gestão de Gil no Ministério da Cultura, elas ganharam realmente um papel importante na promoção cultural. Mas Gilberto Gil já é depois disso aqui. Isso aqui nós estamos falando de 69, não diz a data. Não, está dizendo aqui a data, ele dá a data, mas não, eu não estou achando. 20 de janeiro de. Não dá o ano, não estou conseguindo ver o ano. Então, ele está falando da redução do financiamento do Ministério da Cultura e da transferência do poder para as empresas. Ora, isso é uma coisa que precisa ser discutida, entendeu? Por que o Estado vai transferir o poder de decidir o patrocínio para as empresas? Isso é bom ou ruim? Isso foi bom ou ruim? Já tem quantos anos? Se eu não me engano, a Lei Sarney, a primeira lei de incentivo fiscal do Brasil, chama cultural para a área de arte e cultura, chamava-se Lei Sarney. E, se eu não me engano, é dos anos 80, do início dos anos 80. E da primeira metade dos anos 80. Então, nós já temos 40 anos de lei, em torno disso. Essa lei é boa ou ruim? Ela produziu frutos ou não? E as outras leis que vieram em seguida, produziram frutos ou não? Então, nós não temos, a primeira constatação, Guel, nós não temos essa informação. Entendeu? Porque, para nós, pelo menos assim, no sentido histórico do teatro, não é tão importante. É importante, claro, conhecer a temática de Leila Assunção, teatro de apartamento, aquela história de pessoas sozinhas morando num apartamento, a dissolução da família, já o início da sociedade contemporânea, uma mulher morando sozinha, 40 anos, solteirona, virgem, morando sozinha num apartamento, aquela coisa do fenômeno Rio de Janeiro e São Paulo, diferente do resto do Brasil. Então, nós não temos informação sobre as leis, que tipo de impacto as leis tiveram na produção cultural. A primeira reflexão é, segundo, vale a pena o governo transferir o poder para as empresas? Porque o que Jackson está dizendo não deixa de ter um fundamento. Se o cara é dono da empresa e alguém diz a ele, você decide o que é que você vai patrocinar. E ele vai para lá e vê o ensaio e acha que Édipo não deve furar o olho, como o Guel está dizendo, é uma coisa ridícula, é uma coisa maluca, é absurdo, como o próprio Renato Borg diz aqui no texto, é ridículo, é uma coisa absurda e tal. Mas, concretamente, o Estado deu ao patrocinador o direito de se comportar dessa maneira. Como o Estado deu? O Estado deu a ele, você é que decide o patrocínio. E ele, já que é ele que decide, ele vai decidir a partir da ideia dele. Então, Guel, você está aí numa sinuca. Isso é uma sinuca. E o que você vai fazer? O cara é assim mesmo, ele é assim. Ele não é nenhum artista, nem nada. Não é nenhum estudioso de cultura, nem coisa nenhuma.
Então, ele deveria conhecer Édipo Rei, como você disse, é a cena que vai gerar a catarse no público. Sim, a catarse é no público, não podemos esquecer. A catarse não é da cena, a catarse é o público que sente a catarse. Vai gerar a catarse no público, ótimo. Mas o cara, o patrocinador do Café Caboclo, ou do Fitoervas, ou da Natura, ou da qualquer empresa patrocinadora, ou da qualquer uma que patrocine, Petrobras, ou Petrobras não, que é uma empresa pública, já tem uma capacidade maior. Mas uma empresa privada, uma Chocolate Lacta, o cara da Chocolate Lacta lá sabe negócio de cultura, ele não sabe, ele vai lá e olha e fala, esse cara, peraí, bicho, o cara vai furar o olho, peraí, não, isso não, então eu não patrocino, pronto, tchau, vai embora, e acaba a peça. Se ele fizer isso, vai acabar, quer dizer, até conseguir um outro patrocinador, vai ser um problema. É isso que Renato Borges está dizendo aqui, um problemaço, entendeu? Então, essa é a reflexão. Quer dizer, qual é a situação das leis? É bom ou ruim? Em outros lugares é bom, em outros países, em outros estados? Como funciona? Então, esse tópico é um convite para vocês refletirem. Vocês precisam fazer essa reflexão. Então, eu estou trazendo aqui exatamente essa provocação para vocês desenvolverem uma reflexão própria a respeito disso. Porém, buscando uma informação real a partir da constatação que Gell teve logo no primeiro momento, quando ela foi estudar a Lei La Assunção, e que não existe informação. Então, se a gente perguntar quantas peças foram patrocinadas pela lei de incentivo, tiveram patrocinadores privados que interferiram ou não, geral não interfere, entendeu? No geral, o patrocinador nem vai lá, não quer nem saber. Muitos não querem nem que bote o nome dele. Dá o dinheiro porque é amigo, é parente, é alguma coisa, dá o dinheiro, diz, mas não bote meu nome, não diga que eu dei, porque senão vai vir um bocado de chato aqui me pedir. É isso que eles pensam. Vai vir um bocado de chato aqui me pedir como se estivesse dando esmola. Então, nem divulgue que eu dei patrocínio. Muitos dizem isso. Então, mas esse patrocínio ele é registrado e tudo. Existe uma maneira de saber se ele aconteceu ou não, através de uma pesquisa séria nos diários oficiais, nas publicações da Secretaria da Cultura, da própria lei. Tudo isso é transparente, é a democracia brasileira. É tudo dito. É a democracia que existe só no papel, porque as pessoas não se apropriam, como nós não nos apropriamos. É isso que eu estou dizendo. Nós, não nós, eu, você e Jacques, eu, vocês. Nós, o setor cultural, não se apropria da informação. Então, a gente não sabe direito que tipo de impacto tem. Então, esse tema provoca vocês a uma reflexão a respeito disso, a partir de um estudo sério e objetivo da situação das leis. E segundo ponto, professora Gell. O outro ponto que eu coloquei foi porque, assim, na primeira fala dele, quando ele disse que o brasileiro não gosta de teatro, né, lá em cima, é um pouco daquela irresponsabilidade epistemológica, né? Porque, assim, a gente não pode dizer isso porque, primeiro, uma parcela da população não tem nem o que comer, está abaixo da linha de miséria. Eu fui por esse caminho. Uma outra parcela não chega a um salário mínimo. Então, 70% dos brasileiros não têm condições de ter lazer. Então, a gente não pode dizer que é porque não gosta de teatro se nunca nem foi no teatro. Ou seja, nunca nem teve, nunca nem foi exposto à situação desse tipo de lazer. E, assim, o lazer, no caso, o teatro poderia ir nos lugares onde não tem, né? Porque não é só ir ao teatro. O teatro não tem para ir a pessoas. Aí ele fala também no mesmo trecho que eu destaquei da produção, que a produção é cara, não sei o quê, que aí eu concordo plenamente. Então, assim, é uma questão também total. Por exemplo, Brasil é país de futebol, mas um campo de futebol, qualquer lugar pode ser um campo de futebol, uma bola pode ser um saco de meia e todo mundo jogar. Mas fazer uma produção teatral, mais simples que seja, exige mais. Então, é um ponto, entendeu? O que eu coloco aí é que não é que o brasileiro não gosta de teatro, o brasileiro não sabe nem se gosta, porque ele não foi nem exposto. Certo. 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 Professor Jackson, e aí, como é que você vê esse ponto?
Eu penso igual ela, professor. Eu acho que o brasileiro, muitos não gostam de teatro porque nunca foram ainda. Nunca tiveram Sim, oportunidade. foi o que Guel disse agora, acabou de dizer. É. E que outra reflexão? Você tem alguma reflexão a respeito disso? Jackson? Jackson? Eu Eu não penso igual. achei aqui, viu, Guel? Você tem mais alguma reflexão a respeito disso? Jackson? Tenho não. Diga. Não, eu não, eu já só penso aquilo. Jackson, você está interrompendo muito, rapaz. Você tá. Bote o microfone assim mais perto da boca, talvez. Está intermitente, entendeu? Sua voz. Olha, a gente É, ouve assim pedaços de palavras. eu tô falando sem microfone, sem fone, não tenho fone, não. Pronto, então bota. Não, o telefone ou o computador tem um fone, é só você. Chega a boca assim, bem perto dele. O meu está aqui, eu botei aqui. Mas se você tirar e. Tem o microfone, fica geralmente na tela, você vê um furinho, esse furinho é o microfone. Você falando bem perto dele. Não pode ser, estou tentando assim para a gente ter um diálogo mais curto. Ótimo, ótimo, meninos. Todos dois muito bons e tudo, é isso aí. Eu só diria a vocês, vocês estão ainda ingenuamente, vocês estão partindo do ponto de vista ingênuo, a meu ver, que é, não, ninguém sabe. Sabemos, muitos espetáculos têm um grande público. Eu posso dar um exemplo básico para vocês. Paulo Gustavo. Então, Paulo Gustavo é um jovem que formou-se eu sei a história, eu creio que vocês também sabem. Formou-se no Tablado, que é a escola de teatro, não é acadêmica mesmo, é escola de teatro de universidade, é uma escola de teatro livre, curso técnico, curso livre, seja lá que nome você queira dar. É uma escola muito séria, muito boa, porém não é uma escola universitária. Não sei nem se está ligado à universidade já. Em certo momento ia ser ligado, mas não é um curso universitário como o de vocês, que tem que passar pelo Enem e tal. Não é nesse sentido, que dá um diploma universitário. Não dá. Tablado não é assim, é uma escola de teatro, de arte. Ele se forma, e aí, como vocês vai acontecer com vocês, quando termina, você diz, sim, e agora, José? Vai fazer o quê? Ele começou a fazer uma peça num lugar, num teatro, num auditório que tinha no bairro dele, que é um bairro da Zona Norte, Carioca, um lugar de baixa renda, não era um lugar rico, né? Ipanema, não era esses lugares assim, eu não sei exatamente a história exatamente. Sei que era um lugar de classe média baixa, não era uma coisa chique nem nada. E aí ele começou a fazer aquilo e aquilo deu gente. Veio gente, foi enchendo, 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 enchendo. Ele foi aumentando o teatro, foi aumentando, até que ele virou Paulo Gustavo. A peça que ele fez foi ele mesmo que escreveu, era sobre ele e a mãe dele. Então virou essa comédia, que depois vai virar o filme Minha Mãe é uma Peça, e tudo, que é uma, uma, uma coisa que é derivada desses espetáculos que ele fazia assim. Então, se a gente procurar, Guel, a gente vai encontrar vários exemplos desses que você vai me dizer, Paulo, mas isso são exceções. Eu vou lhe dizer perfeitamente. Essas situações são exceções. Eu próprio já falei para vocês aqui do momento do teatro baiano, que a gente vai futucar um pouco, do momento do teatro baiano, anos 80, 85, 2005, falamos assim brevemente, em que houve uma série de grandes sucessos, comédias, A Bofetada, Los Catedrásticos, Os Cafajestes, 1,99, Oficina Condensada. A gente vai falar sobre isso e vai talvez falar com os próprios atores ou diretores dessas peças e autores dessas peças. Então houve um grande movimento de grande sucesso na Bahia, nos anos metade dos anos 80 até o início do século XXI. E depois acabou. Por que acabou? Entendeu, Guel? Ninguém fala desse período do sucesso. Nós do teatro temos a fracassomania. Se faz sucesso, é ruim. Qualquer coisa que faz sucesso é tida como comercial, como uma coisa de baixa qualidade, como algo que não tem capacidade artística. Geralmente é visto assim. Em geral é visto assim. É carimbado desse jeito. É uma coisa comercial, isso é comercial.
é comércio, você fez isso para ganhar seu dinheiro. Assim, para ganhar seu dinheiro? Que história é essa? Você tinha que ganhar o seu dinheiro. Tinha que ganhar o seu dinheiro. Tem que ganhar o seu dinheiro. Todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro. Cada um ganha o seu de preferência, não ganhar o dos outros. Mas as pessoas começam a dizer frases que até a própria construção, a sintaxe da frase é estranha. E dizem coisas estranhas como essa. Então, se você procurar informação sobre esse período, não existe. Simplesmente não existe. Ninguém sabe quais peças foram feitas, quanto tempo ficaram em cartaz, quantos espectadores tinham. Ninguém sabe, pouquíssima gente sabe. As pessoas não prestam atenção, elas anulam, é algo que elas cancelam da memória delas, apagam, e ficam memórias assim flutuantes que não têm nenhum vínculo com a realidade. Então, se você procurar, vocês vão encontrar vários momentos assim do teatro de sucesso. E o que seria bacana seria perguntar por que fez sucesso? O que é que tem aí que deu certo? Tem alguma coisa aí que deu certo. Isso é a primeira coisa. Então, nesse sentido, vocês estão muito bem. Quer dizer, o público nunca foi, de fato, exposto a um programa de teatro sério, profissional, feito de verdade para agradar, para criar uma cultura teatral. Então, a primeira coisa é, nós não temos uma cultura teatral no Brasil. Nunca tivemos. Fora do eixo Rio-São Paulo, principalmente, nunca houve uma cultura do teatro, como existe a cultura da música, como existe a cultura do futebol, que Guel disse muito bem. Guel é O Espaço Vazio. Espaço Vazio é o nome de um livro de um diretor inglês chamado Peter Brook. Vou até botar aqui que vale a pena. Peter Brook. Ele tem traduzido em duas versões. Uma chamada O Espaço Vazio e a outra, que é a que eu tenho, que é O Teatro e Seu Espaço. Pronto, e a outra coisa foi sobre Nelson Rodrigues, né, considerado mito, mas que na época não era. Hoje em dia a gente não tem um mito, Deixa eu né? terminar. Deixa eu Ah, terminar. desculpe. Pensei que você tinha terminado. Você viu isso do Peter Brook? Ouviu, professor? Eu botei aqui no chat. Então, Não, esse tem um diretor inglês chamado Peter Brook. Ele tem um livro chamado O Espaço Vazio, The Empty Space, em inglês. Foi traduzido em português como O Teatro e Seu Espaço, mas depois as edições posteriores já foram traduzidas corretamente como O Espaço Vazio. Nesse livro, O Espaço Vazio, ele diz que o teatro tem que ir para os espaços vazios. E qualquer espaço vazio, como você disse, um espaço vazio não pode fazer uma peça. Peter Brook tem um livro inteiro debatendo isso, dizendo que sim, um livro dos anos 70, 1970, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Ele escreveu dizendo que qualquer espaço vazio serve. Porém, para a gente romper completamente com esse campo da hipótese sem fundamentação epistêmica, eu diria a vocês que vocês sabem que existe um público. Miguel falou, o povo não tem dinheiro. Mas existe um público pagante para música. Existe um público pagante para futebol, que paga muito caro. Eu já falei isso aqui para vocês muito. Esse é um argumento vencido. Existe um público disposto a pagar para se divertir. Existe uma quantidade de pessoas em capitais como Salvador, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, cidades grandes, médio grandes, não são como o Rio e São Paulo, que são cidades muito grandes, são as maiores cidades do Brasil, porém, são cidades médio grandes, que vem no segundo, digamos, no segundo degrau de tamanho. Existe um público, existe. Então, eu já falei para vocês aqui, tem show aqui com 10 mil pessoas pagando R$ 400 para assistir um show, pagando 150, 200. Hoje já falamos sobre isso. Show de Marisa Monte, 150, 180, 680, 90, Lulu Santos. Aí vocês vão dizer, mas Lulu Santos, por quê? Qual é o problema? Será que nós não conseguimos fazer um show de teatro, uma peça de teatro? Se Lulu Santos vale 180, a gente vale 60. Será que não? Resposta: sim,
nós mostramos entre os anos 1985 e 2005 que sim, nós podíamos fazer peças de 80, 40 lotadas, com 200 pagantes por dia. Então, nós precisamos de 200 pagantes por dia. Se nós tivermos 200 pagantes por dia, 180, eu já falei isso aqui para vocês, a gente tem um teatro rico. Isso é rico, isso é teatro rico. Teatro com 180 pagantes por dia. Então, esse é um outro mito, de que o público não vai ao teatro por causa do dinheiro. Claro, existe uma grande parcela da população, entenda. 90% da população não tem dinheiro realmente para ir ao teatro. Mas esses 10% são muito mais do que suficientes. Se 1% da população resolvesse ir ao teatro, tivesse uma programação teatral bacana, etc., etc., e mobilizasse os artistas, e 1% fosse, o teatro seria uma coisa rica. O teatro seria um empreendimento, o espaço do teatro, no contexto das culturas, das ofertas culturais, da arte e cultura na sociedade, e o espaço do teatro no contexto do lazer, do entretenimento e da vida social em geral, seria muito maior. E, portanto, o espaço de profissionalização, o espaço de conhecimento, o espaço de inteligência, o espaço da crítica, da teoria, etc., etc. A universidade, tudo teria a ganhar com isso. Porém, não é assim que funciona. Então, o que nós estamos vendo é que o teatro está se reduzindo, numa época em que o entretenimento está aumentando. Cada dia tem mais show, cada dia os ingressos são mais caros, e cada dia mais gente vai a esses eventos todos. Música, show, eventos, grandes feiras, coisas que eles chamam de entretenimento, né? A palavra que é usada no mercado é entretenimento, show, feira do interior, aí tem show de baião, de não sei o quê, mas tem barracas com comidas, com coisas, vendendo roupa, todo um conjunto de coisas, uma feira, festival, tem esses nomes assim genéricos, lotados, com 50 mil, 80 mil pessoas por dia. O teatro todo de Salvador não tem 50 mil pessoas por ano pagantes. Não tem. Um show desse tem 50 mil por dia. Então, não é que não haja público. Esse argumento está vencido. Existe um público. Esse público não está convencido de que ele deve ir ao teatro. Essa é a questão. Então, sim, falta o quê? Falta um teatro que convide as pessoas. Falta um teatro que estimule as pessoas. Falta um teatro que fure o preconceito, a falta de costume, fure essa barreira de resistências e atraia o público. Então, são questões que eu trago para vocês. Eu estou trazendo isso como uma questão. Será que não é isso? Está faltando um teatro mais interessante? Está faltando um teatro que interesse de fato as pessoas? O que seria esse teatro, de fato, que interessa as pessoas? Por que a gente não se concentra no estudo do teatro que faz sucesso, para saber por que ele faz sucesso? E dessa lição, conseguir criar uma fórmula do sucesso. Criar Vocês estão entendendo que eu estou falando num patamar de hiperbólico, né? Mas é assim que funciona. Você vê uma peça bacana, todo mundo gosta daquela peça, você diz, puxa, o que é que tem aí nessa peça de bacana? Então, é uma aprendizagem para você. Você vai aprender com ela. E quando você for fazer uma, você vai tentar encontrar alguma coisa que seja bacana também, que as pessoas gostem. Porque é para isso que a gente vai fazer peça. Não vai fazer uma peça para ninguém não gostar, para ninguém ir, para ninguém assistir. Certo? Então, algumas reflexões aqui sobre a questão do público. Miguel trouxe uma terceira, né? Sim, Guel. Que foi a questão do que nós... Deixa eu só concluir. Aonde ficou faltando aqui? Eu vou ler minha anotação aqui. Então, a gente teria que... Não tem, Guel, quantitativos. Quantas pessoas saem à noite? Quantas pessoas frequentam eventos culturais? Quantas pessoas vão aos shows de música? Quantas pessoas vão ao futebol? Quantas pessoas vão para esses eventos culturais que eu falei assim, mas feiras, festivais, esse tipo de coisa? Vão ao carnaval, vão a festas populares, vão a eventos artísticos, culturais em geral. Não há nenhuma sombra de alguma preocupação real quanto a isso. Então, e esse dado
nos traria o frame, o panorama em que o teatro está inscrito. Então, eu posso dizer a vocês com tranquilidade, o Festival de Verão, o Rock in Rio Café, o Rock in Rio Café não, o Rock in Rio, perdão, aqui tinha um lugar chamado Rock in Rio Café, o Rock in Rio, o Lollapalooza, etc, etc, envolvem públicos de mais de 200, 300 mil pessoas pagando valores muito altos. Então, essa é a minha ladainha com vocês. Essas 200, 300 mil pessoas, será que nós não temos como ter durante todo o ano 1.000 pessoas por semana para ir ao teatro e pagar os ingressos do espetáculo? 50 mil pessoas durante o ano inteiro? Não. Resposta: não, não temos. Essa resposta gera uma outra pergunta: por que não temos? Aí vem, o povo não gosta de teatro, aí vem essas coisas. Não tem dinheiro, está fora. É isso que eu estou querendo dizer. Porque eles pagam caro para ver a música. Pagam 200, 300, 400 reais, às vezes mais, para ir para o show de música. Então, o dinheiro, ele entra numa certa medida, porque o grande público, população brasileira é subremunerada, ganha R$ 2.000, né? Tá, o imposto de renda, né? Quem ganha menos de R$ 2.500 é isento. Então, a maioria da população é isenta. A maioria da população ganha menos de R$ 2.500. Mais ou menos 2.500, não sei agora o número do imposto de renda. Mas é um número 28 mil, eu acho, se eu não me engano. 28 mil. É o piso do imposto de renda. Então, quem ganha menos de 28 mil, eu acho que é 28 mil, não tenho certeza, é um valor assim. Quem ganha menos do que 28 mil é isento de pagar imposto de renda. Isso significa a grande maioria da população. Grande, eu não sei dizer o percentual. Então, é essa lógica do percentual, do quantitativo, também falta. Nós não temos nenhuma conta. Quantas pessoas foram ao teatro no ano passado? Quantas foram no ano retrasado? Agora não, que foi a pandemia, criou-se uma situação especial. Mas até o 2019. Então, quantas pessoas foram em 2019? Quantas foram em 2018? Quantas foram em 2017? Essa dinâmica do público, se o público aumenta ou diminui, as dinâmicas do público estão inteiramente ausentes da nossa reflexão, do nosso universo de pensamento. Pronto, Guilherme. Seu último ponto. Guel. Alô, Guel. Guel. Oi, 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 oi. Tem horas que também eu me atrapalho aqui, aperto num, aperto no outro. Não, a última coisa é que, assim, a gente não tem mais um surgimento assim, de grandes dramaturgos, tipo assim, um dramaturgo que escreva coisas que caiam no gosto popular, que quer dizer, que pode ser que seja considerado um mito, como foi considerado o Nelson Rodrigues, né? E aí eu fiz essa pontuação de que ele diz, o Sábado diz assim, que deveria ser encenado mais com o Shakespeare, só que Shakespeare não tem mais direitos autorais, né? Enquanto que a família do Nelson Rodrigues tem essa questão dos direitos autorais, e aí eu coloquei um ponto. Será que obras assim tão importantes, que ainda têm direitos autorais, não deveriam ter um tratamento diferente para que pudessem ser encenadas e chegassem à população? Então foi um ponto também que eu coloquei. Meu último ponto, que só eu coloquei ponto hoje. Não, calma, o Jackson vai começar agora, calma. Ainda são 11 horas, Jackson vai começar agora. Sim, professora, aí é um ponto, você foi para um lugar muito específico, entendeu? O autor tem que ter o direito autoral dele, não pode não ter o direito, é uma criação, é uma obra, tem uma lei do direito autoral, que é uma outra lei que a gente não vai se envolver, porque é uma lei mais complexa, porque envolve patente, é misturado com patente de remédio, patentes científicas. Então, chama copyright, direitos autorais, mas direito autoral de remédio, de fórmulas, de mil coisas, de tudo que você puder imaginar, de patente. Então, é uma lei que foge muito do nosso, entendeu? Do nosso escopo, do nosso foco, que é a produção artística, a criação artística. O que fica para nós é o autor tem que receber os direitos autorais dele. Não tem muito para onde correr. Então, tem a Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, chamada SBAT, que protege, está aí no chat, SBAT, Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, que protege os direitos do autor. O autor se inscreve
e a SBAT cobra. Então, você tem que pedir à SBAT que libere os direitos autorais e tal, estabelecer um valor, a SBAT estabelece um valor, e é assim que funciona. Então, mas eu lhe garanto, Guel, que no contexto do espetáculo, esse custo não é o custo que onera mais. O direito dos autores, de uma maneira geral, incide sobre a bilheteria. Então, é 10% da bilheteria, basicamente. Então, você paga um valor em cima do que você fatura. Então, se você ganha pouco, o autor vai ganhar pouco. Se você ganha muito, ele vai ganhar. Então, é uma coisa que está como é, pautada aí nesse fato, que é a bilheteria. Se houvesse uma documentação, se houvesse tudo isso, seria muito melhor. Mas não há. Então, nós não sabemos. Por exemplo, a Ancine tem. A Ancine, se você entrar no site da Ancine, Agência Nacional de Cinema, você vê que tem todas as informações, está aí no chat. Ancine. Todas as informações de bilheteria. Porque as bilheterias, aquelas máquinas da bilheteria, elas são conectadas a um sistema que eles podem saber exatamente quantos ingressos. Como as máquinas de recibo das lojas, elas são conectadas a sistema de auditoria da Secretaria da Fazenda e tal. Aquelas notas fiscais que a máquina emite, elas são fiscalizadas, vai para a Secretaria da Fazenda. Então, a Secretaria da Fazenda sabe o cafezinho da sua esquina, você vai lá, toma um cafezinho e o cara lhe dá uma nota fiscal, um cupom fiscal, como eles chamam, ele lhe dá um cupom fiscal, esse cupom fiscal está conectado a um sistema de, de, de faturamento, porque o governo, claro, quer cobrar imposto. É isso que o governo quer. Ele não está fazendo isso porque ele é bonzinho. Ele quer cobrar imposto em cima do cafezinho. Então, ele quer saber quantos cafezinhos foram vendidos, quantos sorvetes, tudo, calça, roupa, carro, tudo foi vendido, ele acompanha a nota fiscal, o cupom fiscal, e isso é que gera um imposto para ele fazer politicagem aí, para roubar, para fazer o que ele quiser. Geralmente roubar. Nós não temos isso. O teatro não tem isso. Nossas bilheterias são um papelzinho que o cara destaca. Alguns têm aquela maquininha só por praticidade. Elas não são conectadas a um sistema de verificação ou de acompanhamento da bilheteria. Então, ninguém sabe quantos espectadores teve. E se você for buscar há 10 anos atrás, você não vai saber, ninguém sabe mais. Você já pagou da máquina, era uma memória, um cartão de memória, um negócio, aquilo tudo já sumiu, ninguém sabe. A peça que foi apresentada em 2010, 2007, 2008, assim, no dia tal, que dia foi? Já, só para saber que dia foi, você já vai ter dificuldade. Quantos dias apresentou? E quantos espectadores foram? Quantos meia, quantos inteira? Quanto vendeu? Quantos convites? Essa informação, esqueça, vai ser extremamente difícil de você verificar. Então, não tem um sistema de coisa de verificação da bilheteria. Mas eu lhe garanto que a questão dos direitos autorais não é uma questão. Por que não tem grandes autores? Não tem grandes autores porque o teatro virou uma coisa irrelevante. É muito simples. Eu posso dizer aqui a vocês, com toda tranquilidade, repetindo Jorge Luiz Borges, que diz que escrever para teatro nunca foi uma coisa de grande prestígio literário. Era, talvez, na antiguidade, na Grécia Antiga. Mas depois da Idade Média, escrever para teatro era uma coisa mais popular, mais de cultura popular do que propriamente coisa de grandes autores. Os grandes literatos e tal não escreviam para teatro, não se interessavam por teatro. Como até hoje no Brasil, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Guimarães Rosa, João Baldo, ninguém nunca escreveu para teatro. João Baldo mesmo, eu lutei com ele aqui em Salvador para ele escrever uma coisa para teatro, ele não escreveu. Ele disse que não queria, que não queria, que não queria. Eu conhecia pessoas que conheciam ele e consegui falar com ele pessoalmente, tudo, enfim, consegui, e ele me disse, não quero saber disso, não sei escrever para teatro, não me interessa, teatro não me interessa. Pronto, teatro não me interessa. Essa foi a frase de João Baldo Ribeiro. Teatro não me interessa. É um escritor, ele se interessa por livro, contos, romances, novelas, críticas, crônicas, outro tipo de coisa. Mas teatro, espetáculo, nenhum. Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, nenhum grande escritor brasileiro escreveu para teatro. Você tem Nelson Rodrigues, é uma exceção, que é um escritor
de contos e outro tipo de peças literárias. Não me lembro de nenhum romance de Nelson Rodrigues. Mas os outros, Dias Gomes, Jorge Andrade, os outros escritores de teatro forte, Oduvaldo Viana, podia ser considerado também um bom escritor. Primeiro, são poucos, mas os Martins Pena praticamente não escreveram para teatro. Eles escreveram, ou não escreveram literatura no sentido. A gente vai ver isso, viu? No século XIX e tudo, tem alguns que eram literatos e escreviam para teatro também. Machado de Assis, por exemplo, escreveu, que é considerado talvez o maior escritor brasileiro, escreveu para teatro, mas a obra dele teatral é considerada muito inferior à obra literária dele, aos contos e aos romances. E ele escreveu com grande sucesso, que até hoje é considerado o maior escritor. Eu, pessoalmente, não considero, mas é considerado. É isso o importante não é a minha visão, o importante é a visão geral. Então, no geral, Machado de Assis é considerado o maior, se não o maior, um dos maiores, esse negócio de maior também é bobagem, um dos maiores, entre os primeiros escritores do brasileiro, né? Escritor da língua portuguesa no Brasil, brasileiro. Então, escreveu bastante para teatro também, mas não. Ele próprio achava que não tinha feito uma grande obra, nenhuma grande obra para teatro. Então, o fato de que hoje não existem grandes autores é isso, simplesmente isso. O teatro se tornou irrelevante. Se escrever para teatro sempre foi uma coisa de segundo time, de, de autores de segundo time, segundo escalão, como habilidade literária. Hoje o teatro, além disso, o teatro como um todo, como empreendimento, como força cultural, como vetor da arte e cultura, como linguagem, como presença, o espaço do teatro é reduzido, é diminuto. Ele se reduz, ele perde relevância, perde significação. Então, daí você tem menos ainda autores, e como você não tem uma indústria, não tem dinheiro, então você tem menos pessoas, né? Tudo isso está ligado a dinheiro, à indústria, à remuneração. Você vai ver aqueles musicais americanos e tudo, aqueles peças de teatro americanas que viram filmes, tudo isso está ligado a um sistema de remuneração, financiamento, é tudo isso. Ok? Eu nem sei se vocês estão ouvindo, acho que não tem ninguém ouvindo. Guerra já. Ah, meu Deus. Ok, alô, alô, alô. Terra, câmbio. Alô, alô, câmbio. Câmbio, terra. Tem alguém aí? Vídeo, nossa. Ok, ok. Jackson, você está me ouvindo? Jackson? Tô. Então, pronto, agora você apresenta os seus 3 pontos. Você destacou no texto. Eu que as mais eu entendi, né? Porque ainda não tô muito por dentro de tudo. O que eu achei interessante de verdade. Eu poder falar das tendências no teatro contemporâneo, e o segundo foi sobre o reconhecimento do teatro como arte autônoma. O terceiro, ele fala sobre a perenidade do teatro está assegurado pelo insubstituível diálogo entre o ator e o público. A gente não ouviu o primeiro ponto, viu, Jackson? Porque o seu som está sempre assim falhando. Eu, pelo menos, não ouço partes e deduzo o resto. O primeiro ponto eu achei interessante sobre as tendências do teatro contemporâneo, quando ele fala sobre isso. Esse é o texto todo, né, Jackson? Sim, mas diga. Então, pronto. Então, qual é o seu comentário sobre as tendências do teatro contemporâneo? É porque foi assim que tem uma parte lá que ele fala sobre que eu acho que deve ser algumas características, né? Que é o que eu entendi de que é a tendência do teatro contemporâneo hoje. É quando o teatro ele traz, ele preserva o texto, muda grande, preserva texto integral, mudando linguagens,
muda a linguagem antiga para a linguagem de hoje. Eu acho que isso é uma tendência contemporânea, né? Não sei. Sem dúvida, sem dúvida. Usa técnicas sofisticadas de jogos, é, possibilitando ensinações de grandes ações, né? Verdade, de grandes ousadias. Professor, você está lendo o texto, né? É o comentário meu aqui que eu fiz. É o seu comentário. Ah, tá, tá. Sim, uso de jogos, Isso. tendências do teatro contemporâneo. Mas você veja que ele está querendo falar do Brasil, né? Teatro contemporâneo no Brasil, né? Tendências do teatro brasileiro. Tendências contemporâneas do teatro brasileiro. Sim, no Brasil também. Eu vejo isso também, né? Que várias peças que eu assisti, né? Que eu participei, tem isso de pegar juntar vários autores e formar um espetáculo, tipo assim. Eu não estou ouvindo, sumiu já. Então tá ouvindo? Eu tô falando bem pertinho aqui da. Estou falando bem pertinho da Celular. celular. Certo. Eu vou ter que comprar um fone de ouvido, então. Não sei, você está perto do roteador? Não é roteador, é dados móveis. Sim, sim. Então, sei não. Porque você está tendo isso o tempo todo, esse som que volta e aparece. Não tem nada. Então, tendência. Mas veja, olha, Jackson, o importante é você entender que você está fazendo a resenha desse texto. Entendeu? Então, o seu comentário parte do texto, porém pode chegar na sua experiência. Tá bom, você falou, eu vi peças assim, assim. Mas o autor diz o quê sobre isso? Tendências contemporâneas. Como é que você vê? Ele fala sobre isso mesmo, né? O contemporâneo, a contemporaneidade de hoje traz grandes possibilidades de planos para a ação dramática, para a dramaturgia de hoje, que é diferente, que usam coisas maiores, né? Grandiosas, do que antigamente. É uma mudança que às vezes né? E outra tendência também, que eu acho que é a tendência, botando no ponto 2 aqui, que foi o reconhecimento do teatro como arte autônoma. Sim. O que é isso? Eu fiquei tentando descobrir o que é uma arte autônoma. E qual foi a sua conclusão? A autonomia é aquilo. Então, eu acredito que eu entendi por mim mesmo que a arte autônoma ela é aquilo que a pessoa faz, cria em grupo, sei lá, em coletivo, e que não necessita necessariamente de um financiamento, um dinheiro, algo assim, né? Ele não está falando de. Poderia ser, pode ser, tá certo. Não, você não está errado. Mas ele não está falando disso. Ele está falando o teatro enquanto espetáculo. Então, ele está dizendo o espetáculo se afirma como uma arte autônoma em relação ao texto. Entendeu? Porque o que ele está dizendo é que o teatro anterior, ele vai falar da hegemonia do ator, a hegemonia do autor, e depois vem a hegemonia do diretor. Então, ele fala essas três hegemonias. Na cabeça dele é um modo dele classificar. Então, a hegemonia do ator é um tipo de teatro em que o público vai ao teatro por causa do ator. Então, uma peça com Marília Pêra, como disse Gel. As pessoas vão ver Marília Pêra. O que é que ela esteja fazendo? Uma peça de Fernanda Montenegro. Ler a peça, tudo pode ter alguma influência e tudo, mas as pessoas vão porque é Fernanda Montenegro. Bom, vai ter um show de Gilberto Gil. O que é que Gilberto Gil vai cantar mesmo? As pessoas, elas vão para o show de Gilberto Gil. Vão ver Gilberto Gil, vão ver Maria Bethânia, vão ver Ivete Sangalo, quem for o seu
seu tipo de show que você frequenta. Então, é o tipo de teatro que ele diz com a hegemonia do ator, do intérprete. Depois vem a hegemonia do autor, que é o escritor do texto, que Miguel falou, não tem surgido grandes escritores, e depois vem a hegemonia do diretor. Então, na hegemonia do diretor, ele vai falar disso, quer dizer, o teatro conquista uma autonomia. O teatro conquista uma autonomia. Ele está querendo colocar teatro como autônomo em relação ao texto, como se o texto não fosse teatro. Ele está falando teatro como espetáculo, como realização cênica. Então, é autônomo, ganha autonomia como, entendeu? Poderia ser no sentido que você falou, poderia. É um outro sentido, mas não é o sentido que o Sábato está falando. O Sábato está falando a espetacularidade ganhou o status, a condição, o prestígio de ser uma arte em si, independentemente do texto. Certo? Tem. E quando ele fala sobre a hegemonia da censura, sobre Sobre censura? a hegemonia da censura. Eu li lá, eu lembro disso aí. Não deu para entender. Você falou, falhou aqui o áudio. Quando ele fala lá sobre a hegemonia da censura, está significando o quê? Hegemonia da censura? Onde é que está isso? No texto, hegemonia do Não, ator. em que lugar? Aí precisa achar. Peraí. Aí precisa ter, na página tal. Se puder botar o parágrafo, melhor ainda para a gente ver aqui. Eu estou com o texto aberto aqui na minha frente. Mas eu. Não, ele está falando sobre hegemonias, não? Lá embaixo. Lá embaixo. Mas que página? Em que página? Na página, não. 2, 3, no quarto parágrafo. Mas que número da página não ficou claro, não saiu aqui, não. Primeira página. Terceira? Primeira. Ok. Seu áudio está. 64. Página primeira. Que parágrafo? 4. O florescimento da literatura dramática brasileira é esse? Tornou-se signo da nossa maturidade artística. É esse? Desastroso em todos os sentidos. Trouxe para o palco a hegemonia da censura. Ela não veio de repente. Então, aí ele está dizendo o quê? Que o golpe militar trouxe a hegemonia da censura. Quem mandava no teatro não era mais nem o ator, nem o autor, nem o diretor, era a censura. Ele é uma metáfora que ele está usando, ele está fazendo uma hipérbole. Trouxe a hegemonia da censura. Ela não veio de repente como se houvesse outras prioridades a cumprir. A sobrevivência do teatro tornou-se dificílima com a edição do Ato Institucional número 5 e o advento do governo Médici, que sufocou o que ainda restava de liberdade. No palco, só se passou a respirar de novo com a abertura política iniciada no governo Geisel e prosseguida no governo Figueiredo. Então, aqui ele está dizendo que, num certo momento, quando surge a censura, que é em 64, a partir de 64, o ato institucional número 5, se eu não me engano, é de 68. Ele não bota aqui a data, mas é 68. Então, ele está dizendo que, desde o golpe militar, 64 até 68, você tem uma crescente presença da censura, determinando os rumos do teatro. Então, quem determinou o rumo do teatro foi a censura. Como? Você sabe dizer como foi essa hegemonia da censura? Qual foi a consequência da censura no teatro brasileiro? É censurar algumas palavras, né, frases e Sim. Mas isso fez pessoal, o quê? Gerou o quê? Que tipo de consequência? o pessoal, os ensinadores, né, os diretores, eles começassem a ensinar em forma de metáforas. Ah, muito bem.
É isso que ele está chamando de hegemonia da censura, entendeu? Então, essa mudança no teatro brasileiro, de usar metáforas, de usar. Eu posso até dizer, ele não diz, mas eu posso dizer aqui com tranquilidade para vocês, quer dizer, essa intervenção da censura no texto dito, as palavras, como você está dizendo muito bem, gerou um desenvolvimento do espetáculo. Então, os grupos, os diretores, os atores tinham que criar cenas, criar mais a espetacularidade, investir mais na espetacularidade do que no texto. Hum, Então, podemos considerar que tudo tem o seu lado bom. Se houve um lado bom em tudo isso, foi esse, que a censura do texto obrigou os artistas a inventarem um tipo de teatro de metáfora, de um tipo de teatro, como você está dizendo muito bem, em que a cena, ganhando a sua autonomia e tudo, os atores fazendo cenas sem texto, com o uso do corpo, o uso de expressão corporal, a cenografia se desenvolveu, a iluminação, tinha que ter muita coisa para compensar a ausência da palavra, o enfraquecimento do texto escrito. Quando tinha o texto escrito, talvez fosse a hegemonia do autor. Então, essa hegemonia do autor ficava o ator um falador de texto. Então, esse processo, a partir do início dos anos 60, da censura, de tudo isso, cria um teatro mais corporal, um teatro em que a cena tinha um desenvolvimento maior, em que as marcações, as concepções cênicas, iluminação, cenografia, figurino, maquiagem, tudo isso, por serem metafóricos, por serem simbólicos, por recorrerem a imagens alusivas a conteúdos. Então, ela se desenvolveu muito. Então, tem um lado aí que tem uma coisa positiva. Então, a hegemonia da censura, ele está querendo dizer isso. Quando a censura chega, a partir de 64, ela se transforma em um vetor importante também, entendeu? Então, são vetores que interferem no teatro, como o cara do patrocinador, que é quando chegou o patrocinador, também é um tipo de censura. Não é censura no sentido literal da palavra, porque não é censura, não é repressão, não está vinculada ao aparato de controle do Estado para controlar a moralidade, para controlar. Não é isso. Porém, é um tipo de intervenção que modifica o conteúdo do espetáculo através do patrocinador, que quando viu o Édipo Rei furando o olho, um cara ignorante, embrutecido e tudo, e arrogante, porque é ele que é o dono do dinheiro, ele disse, não, na minha peça que eu estou patrocinando não vai ter essa porcaria do cara furar meter um ferrinho numa madeira, sei lá o que foi. Não, madeira, provavelmente, uma coisa no olho para furar o olho. Não vai ter isso na minha peça, não. Se você insistir, eu tiro o patrocínio. Pronto. Então, é uma história que é contada aqui, tudo, não sabemos se é verdadeira e tudo, mas, enfim, se não aconteceu, poderia ter acontecido. Então, como diz Aristóteles, né? Poderia ter acontecido. Então, é isso aí. Então, a hegemonia da censura é essa aí, certo? tá certo. Eu estava sem entender mesmo o que era esse, quando ele falava sobre as hegemonias. Sim, sim. Então, primeiro, a hegemonia do ator, quando o teatro antigo, do início do século XX, que a gente vai estudar daqui a pouco, eram os atores que eram importantes, né? O Grande Otelo, o Oscarito, eram os atores, Procopio Ferreira, Bibi Ferreira, era o nome do ator, que é Célia Helena, aquela outra lá de Brasília, estou esquecendo o nome dela, Dulcina de Moraes, Ruth Escobar, Fernanda Montenegro, Tônia Carreiro, eram os Paulo Altran, eram os atores que chamavam o público. Então, depois vieram os autores, que ele vai falar aqui nos anos 50 e tudo, a partir de Nelson Rodrigues. Ele dá Nelson Rodrigues como o marco de modernização do teatro brasileiro. Então, a estreia do Vestido de Noiva, aqui o ano, ele dá o ano, é 43. É a grande revolução do teatro brasileiro, a estreia do Vestido de Noiva, trazendo a hegemonia do autor. E depois ele marca Macunaíma, de 1978, como a hegemonia do diretor. Então, ele vai criar teatro moderno, modernista, com Nelson Rodrigues, e teatro contemporâneo com Macunaíma. É uma divisão que ele faz, pode ser questionada. Ele falou isso em 89, em 98,
E lá para cá muita coisa mudou, a gente hoje pode questionar, porém é uma abordagem que dá a vocês, dá ao leitor, ao aluno, uma visão da sequência da história, entendeu? Então ele estabelece essas hegemonias. E entre a hegemonia do ator, do autor e do diretor, ele bota a hegemonia da censura. E tem um momento que é a censura que vem para interferir e transformar o teatro, e revolucionar o teatro, e modificar os rumos, modificar a história do teatro, o andamento do teatro. Certo? Então são as hegemonias. Como ele vai mencionar o patrocinador. Sim, professor. Mais um outro ponto? Esse foi o primeiro, né? Eu já falei sobre a autonomia também, que foi isso aí, né? Que o senhor explicou aí. Sim, sim. E o terceiro uma frase que ele fala sobre a perenidade do teatro está assegurada pelo insubstituível diálogo entre o ator e o... Foi exatamente quase tudo que o senhor falou aí, que todas essas peças aí, se elas não conversarem com o público, parece que o teatro não enche, né? Ninguém vai Não, pro teatro. o teatro morre, professor. É pior do que o teatro doente. O teatro acaba. Não tem nada, não tem teatro nenhum. O senhor falou sobre o teatro, se chega ao público ou não. Quando o teatro é uma peça muito com palavras, tipo uma peça de Shakespeare, muito com aquelas palavras muito cultas, muito... o público não queira muito assistir, não, né? A maioria gosta de fé. Arthur já dizia isso, e outros, e Brecht, Arthur e Brecht, disseram isso nos anos 40, 30, 40, não me lembro mais exatamente. Arthur, no o Teatro Seu Duplo, diz isso. O Teatro Seu Duplo. Arthur já fala isso. E Brecht também, daqueles textos dele lá, porque Brecht não tem propriamente um livro, ele tem vários textos curtos, né, que o pessoal reúne do jeito que quer e bem entende. Então, escritos sobre teatro, chamado assim, escritos sobre teatro, volume 1, 2, 3. Cada um é dita da maneira que ele escreveu coisas curtas. E Brecht também diz isso, o público não quer ver esses clássicos antigos, encenados como eles eram, entendeu? A não ser que você faça uma adaptação. Ele próprio Brecht foi fazer a adaptação de textos de Shakespeare, de outros textos antigos, de tragédia, tudo ele fez adaptações modernizantes, usando a história e reescrevendo o texto. E essa linguagem de teatro mais popular, né? Ela que faz com que o público, a proximidade do público. Certo. Muito bem, muito bem. Muito tipo, bem. sobre a música popular, né? A música que muitas pessoas vão para shows, vão mais para shows do que para um teatro. Ela fala muito a linguagem do povo. É isso aí. A música atrai, o esporte atrai. Então não é apenas falta de dinheiro. Aquilo que Gelson falou, que é um mito que a gente usa. A gente, que eu digo, nós de teatro, sobretudo nós de teatro. O povo não vai dizer porque ele não tem dinheiro. Sim, por que ele paga 400 conto para ver um show de axé music? 400. Se você tiver 5 espectadores pagando 400 por dia, você ganha, seu teatro está pago. Mas não, entendeu? A gente cobra 30, 15, é isso que eu estou dizendo, eu vi na propaganda aqui da televisão. Então não é a falta do dinheiro. Existe um grupo de pessoas relativamente grande disposto a pagar um valor alto para entretenimento, para cultura, arte, cultura, arte, lazer, entretenimento, para esse campo aí, para essa coisa da noite, da night. Existe. Então, não é apenas isso. Evidentemente que um número de pessoas considerável não vai ao teatro por causa do dinheiro. De fato, é verdade. Eu, por exemplo, não vou. Eu tenho vontade de ir, às vezes não vou, porque é caro o ingresso. Eu não tenho dinheiro para pagar. Então, muitas vezes eu não vou por isso. Então, imagine pessoas, eu sou professor universitário. Então, imagine pessoas com baixa renda, que ganham um pouco mais do que o salário mínimo, tudo. Não tem condição, realmente. Esse é um fator importante. Mas
considerando concretamente, sendo epistemicamente responsável, nós temos que contar quantas pessoas no universo da população tem no universo da população tem quantas pessoas existem no universo da população dispostas a investir um valor nesse tipo de atividade, a gastar um dinheiro e tudo. Existe um número grande. Também é outro fator importante. O número eu não sei. No entanto, eu sei que esse número passa de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas por ano, dispostas a pagar um valor alto. O teatro precisa dessa quantidade de gente? Não. O teatro precisa de 10% disso. Se tiver 10% das pessoas que pagam show de música para ir ao teatro, em cada 100, 10, o teatro está bem, funciona bem. Entendeu? Então, é essa reflexão que é bacana. Mas você foi no ponto bom, que é quando ele diz o teatro está garantido, no diálogo, ele aqui é ambíguo, né? Ele sai pela tangente. O teatro está garantido no diálogo. Quer dizer, se houver o diálogo do ator com o público. Então, o primeiro ponto que ele está chamando a atenção aí, Jackson, é o fato de que teatro é uma coisa ao vivo. Então, se não for ao vivo, não é teatro. Agora as pessoas estão com essa coisa do teatro gravado, tudo. A gente já falou sobre isso aqui. Teatro gravado não é teatro. Teatro é ao vivo. O diálogo do ator, é isso que ele está dizendo. O teatro aqui, há de se convir que os problemas do teatro transcendem. Os problemas o transcendem. A sobrevivência do teatro, né? Tudo parece conspirar contra a sobrevivência do teatro. E sua solução depende de estratégias que desafiam os governantes. Quer dizer, precisa haver uma decisão política. É isso que ele está dizendo. É necessário que haja uma decisão política. Vamos criar uma cultura teatral. Teatro é uma coisa que ajuda a população. Teatro é uma coisa que permite, pela sua capilaridade, pela sua presença, pela sua flexibilidade, ele pode ser um instrumento poderoso de educação, arte-educação, teatro-educação, e um instrumento poderoso de cultura, da paz, cultura contra a violência, cultura contra a intolerância. O teatro pode ser um instrumento poderoso de tudo isso, para servir a todas essas grandes causas humanas, humanistas, do século XX, do século XXI, da realização de uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais criativa, mais em que as pessoas se sintam mais realizadas, voltadas para a autorrealização, o desenvolvimento subjetivo das pessoas, o desenvolvimento da subjetividade. Então, o teatro pode ser uma ferramenta importante nisso, é isso que ele está dizendo. Isso desafia os governantes, é uma coisa que os governantes têm que responder a isso. Eles estão respondendo? Não. É claro que não. Não tem nenhum político fala em cultura, nenhum empresário fala em cultura. Não existe cultura, arte e cultura no discurso dos políticos e dos empresários. A arte e cultura se tornou algo extremamente relevante. Ou ela é comercial e autossustentável, ou ela está fora do ambiente político. Então, eles ignoram, e nós, artistas, e é isso que eu estou tentando provocar vocês, é essa que é a história, nós, artistas, temos que encontrar uma maneira de fazer com que os políticos percebam a relevância da arte, da cultura, do teatro, da música, não apenas a música de Anitta, de Canário, de Ivete Sangalo e de Belmarque. Não é isso. Essa música já é autossustentável, está aí, está rica, não precisa, não poderia ter dinheiro do governo nesse lugar. Embora exista muito, os governantes querem esses grandes nomes midiáticos, eles querem se promover. Eles não querem cultura nenhuma, eles não estão preocupados com cultura, com a população, com a modificação do comportamento, o fim da violência, o fim do feminicídio, do preconceito. Eles não querem saber de nada disso. Eles querem ganhar a eleição e roubar. Então, eles querem Ivete Sangalo, eles querem Anitta, eles querem isso, chamam a multidão e fica parecendo que ele é um grande homem, que está fazendo uma grande política. Mas o fato é que não há política. Não aparece política nos programas. Não aparece cultura nos programas dos políticos, nas campanhas eleitorais, nos programas do executivo, do legislativo. Nada, cultura praticamente inexiste. É uma coisa tão insignificante e é como se não existisse. Então é isso que ele está dizendo. As estratégias desafiam os governantes. Uma verdade parece insofismável. Sejam quais forem as tendências contemporâneas do palco brasileiro, a perenidade do teatro está assegurada. Ele está dizendo que está assegurada, ele está aqui
É a saída estará assegurada pelo insubstituível diálogo entre o ator e o público. Então, o teatro só poderá pensar em continuar se ele conseguir estabelecer um diálogo entre os atores e o público. Esse diálogo ao vivo, presente, direto, interessante. É isso que ele está chamando, dizendo aqui, terminando o texto. Você foi muito bem, gostei desse seu. Não porque você captou essa ideia, quer dizer, o teatro só vai continuar se ele conseguir ter público. Então, Gel quer dizer alguma coisa? Já estamos já perto de terminar. Gel está aí? Não, estou. Então, eu vou trazer para vocês já nós temos aqui 20 minutos antes de terminar. Eu vou trazer um ponto importante. Nada a acrescentar, já entendemos, Gel. Vou trazer um ponto importante para vocês aqui. O papel do público na linguagem teatral. Então, desde o início eu estou falando disso. Não falamos sobre arte, ainda não tivemos tempo, mas vamos chegar a um momento que nós vamos falar sobre arte, o que é arte. Vimos o que é cultura, mas não vimos o que é arte. Então, embolou, teve aquele dia que não teve aula, manifestações e tudo, muita gente se evadiu e tudo, e isso gerou uma perda de tempo e não falamos sobre arte. Enfim, mas em algum momento nós vamos falar sobre o que é arte. Vimos o que é cultura, uma definição moderna e ampliada e contemporânea, voltada para o estado atual do pensamento sobre cultura. Vimos que a cultura está vinculada à natureza. Até vendo essa semana, lendo o manifesto da Bienal de Veneza, que contém. Eles estão dizendo exatamente isso, que depois da pandemia, para eles é depois da pandemia. Para mim é muito toda a vida. Foi assim. Depois da pandemia, os artistas estão entendendo que a arte, o desafio da arte é estar próximo das forças da natureza e o meio ambiente natural e o meio ambiente social, essa busca dessa integração. Exatamente o que eu falei para vocês desde o início do semestre. Quer dizer, a arte, a cultura, é uma continuação da natureza, é um desenvolvimento das forças da natureza. A linguagem da natureza é a linguagem da realidade social, cultural, é a mesma. Então você precisa ver a realidade, ver a linguagem, a metalinguagem, digamos assim, a linguagem intrínseca, a linguagem presente nos fenômenos naturais e culturais, porque é essa linguagem que vai ter o elemento da linguagem teatral. Mas, enfim, então nós vimos isso, vimos cultura como isso. A cultura não é uma coisa apartada da natureza, a cultura não é uma coisa diferente da natureza, que se opõe à natureza. A cultura é o desenvolvimento da natureza. Então, a cultura está ligada a sonho, a imaginação, a memória, que são elementos da natureza, que estão presentes no nosso cérebro, inclusive nos animais e tudo. A estética é algo presente na realidade, a beleza, etc. Pronto, já vimos isso bastante, já falamos muito sobre isso, mas não falamos sobre arte em si. Então ficou faltando esse momento. Então agora eu vou dar um pitaco aqui sobre teatro em si. O teatro em si. O que é o teatro em si? Teatro, a palavra teatro, alguém sabe o que significa teatro? Que vem da palavra grega teatron. O teatro, teatron. Hein? Alguém sabe o que significa essa palavra? Não? Alô, alô, terra. Tem alguém ouvindo aí? Alô, 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 alô. Terra, câmbio, câmbio, câmbio. Tem alguém ouvindo? Tem alguém na escuta? Alguém na escuta? Oi, linda. Ouviu a pergunta? Não. Ruim, sui. Ruim, sui. Não. O que é teatro? Está escrito aqui acima. O que é o significado da palavra teatro? Jackson, está ouvindo? Jackson, Jackson. Alô, Jackson, Jackson, Jackson. Câmbio. Estou no teatro. O que é teatro? O que é que significa a palavra teatro? Jackson, Jackson, Jackson. Você está aí? Jackson sumiu. Jackson sumiu. Eu tô. Está ouvindo a pergunta? Eu tô, professor. Ouviu a pergunta?
eu não consegui apertar o botão aqui, não, travou o O celular. que, Eu desliguei o o áudio que aí. é teatro? O que é que significa a palavra teatron? Fala, Guel, fala. A palavra sim, eu não tô lembrado, não, mas é Sem o problema. espaço. É o espaço, tá bom, já é uma resposta. Guel, teatro. Sim, o que é teatro? Estar presente. Bom, sim, isso é. Estar presente, mas a pessoa está presente. Você vai na rua, a pessoa está presente. Você vai para a praia, está presente, mas não é teatro. Ou você vai para a missa, o padre está presente, ou você vai no Congresso Nacional, está todo mundo lá. Não é teatro, é outra coisa. O teatro é a representação, né? Representação. Você ser outra, fingir ser outra, Então, sei lá. veja, já está chegando a hora, eu tenho que atropelar um pouco vocês aqui. Teatron, essa palavra teatro, é uma palavra grega antiga. Ela significa plateia. Plateia. Teatron é aquele conjunto de lugares onde o público fica sentado. Basicamente é isso que significa a palavra teatron. Então, os teatros gregos era aquele lugar onde o público fica sentado e um círculo assim na frente, aonde o artista se apresentava. No chão, basicamente, no chão. Não tinha nenhuma construção. Depois foi que foi começando a construir uma coisa chamada scenae, depois foi chamada de cena, proscene, proscênio, obsceno, obsceno é o que está fora de cena. Então, depois é que foi construído. No início era simplesmente um chão batido e aqueles lugares que a gente chama de arquibancada, né? Uma arquibancada. Aquela sequência de bancos, de semicirculares, assim, a gente chama de arquibancada. Então, a palavra teatro significa plateia. O lugar onde o público fica. É isso que significa teatro. O lugar onde o público se senta para assistir um espetáculo. É isso que significa a palavra teatro. Então, a palavra teatro, na minha tese, eu explico isso com bem calma. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Teatro significa público. Primeiro, tem um chama-se metonímia. Por metonímia, o teatro, metonímia, é um negócio aí estranho. Metonímia. Por metonímia, o teatro, a palavra teatro, que significa plateia, passou a significar o espaço todo, plateia, o palco, palco-plateia. Palco-plateia é uma coisa só. Essa ideia de que palco é uma coisa e plateia é outra, é uma ideia louca. Não existe palco sem plateia. E não existe plateia sem palco. Não pode. O conceito de palco, ele só tem mão com braço. Claro que você pode cortar uma mão e mostrar que é uma mão, mas ela não existe uma mão solta. Uma mão solta, ela seria uma mão cortada, uma mão solta. Não uma mão. Uma mão que seja mão e que funcione como mão, uma mão funcional, ela está presa no braço. Não existe uma mão sem braço. Só existe uma mão com braço. A mesma coisa um palco. Claro que você pode ter um palco solto, como um modelo teórico. Não existe, ninguém vai fazer um palco sem nada. Mesmo que tenha uma plateia que não seja para sentar, para ficar em pé, haverá um espaço para a plateia. Um palco sem espaço nenhum para a plateia não é um palco, é uma outra coisa. Sem nome, ainda não tem nome. Não é palco, não é tablado, não é scanner, não é cena, não é nada disso. Cena, scanner, tablado, tablau, como dizem os espanhóis, os ibéricos, tablau. Um tablau, um praticável, é algo que tem um espaço para o público, tem uma plateia. Então, palco-plateia é uma coisa só. Então, teatro é essa junção. Palco, plateia, e como falou o professor Jackson muito bem, representação, que eu chamo, Jackson, mímese, usando o termo do nosso grande mestre Aristóteles, do século IV a.C. Então, teatro é uma linguagem artística, uma expressão artística, em que estão juntos e ao vivo, como falou Guel, presentes, ao vivo,
Então não existe teatro sem público. E se o teatro não tiver público, não é teatro. Essa frase é minha. A minha menina falou há uns dias atrás. Depois ela saiu, infelizmente saiu. Uma pessoa sintonizada. Um espetáculo sem público não é teatro. Até porque teatro é o público, teatro é a plateia. Tem a plateia no sentido físico das cadeiras, mas a plateia no sentido metonímico das pessoas que sentam nas cadeiras. Então, quando você diz a plateia, você não está falando apenas das cadeiras vazias, você está da arquitetura, do espaço, do equipamento. Não, você está falando do público que ocupa as cadeiras. Então, plateia, que é uma palavra, inclusive, que é usada para falar das pessoas, né? Plateia não é apenas o local. Plateia, teoricamente, é apenas o local onde o público se senta, onde o público se posta para assistir o espetáculo. É isso que significa plateia. Plateia, galerias e tal. Plateia é um lugar físico. Mas, por metonímia, plateia passou a designar o público que senta nas cadeiras, certo? Então, o público, a plateia, os espectadores. É isso que significa teatro. A palavra teatro, primordialmente, significa plateia, público. Depois é que ela vai significar também o palco, o espaço, o público, o palco e a representação. Público, o espaço, público, o palco, o público, os atores ao vivo, presentes, como disse Guel, ao vivo, e a representação, que eu chamo de mimese. Então, o teatro é uma forma de expressão em que estão juntos e ao vivo, no mesmo espaço, o público e os atores realizando algum tipo de representação. O que é que vem disso aí? E o que é que eu estou dizendo que vocês não sabem? Primeiro, que se não tiver público, não é teatro. Bom, um espetáculo sem público não é teatro. Teatro, o público faz parte. É diferente da literatura, é diferente do cinema. Cleise Mendes disse muito bem quando eu apresentei isso tudo na minha tese. Ela disse: é isso mesmo. A literatura tem um público, o cinema tem um público, a música tem um público. O teatro não, o teatro é o público. Tá certo, Cleise? Tá certo. É isso que eu estou dizendo. O público faz parte da linguagem teatral. Público não é uma coisa que você faz a peça e a peça tem um público. Não. O público é um elemento integrante da linguagem teatral. Então, o teatro é uma forma de expressão em que estão juntos e ao vivo público, atores, num espaço estabelecido, como falou Jackson, realizando uma representação, realizando uma mimese, construindo atores e público, porque quem constrói é o público. Quem constrói o espetáculo na cabeça do público. Os atores ali estão gritando, se jogando pelo chão, criando uma série de coisas que são estímulos. Mas quem amarra a história, quem constrói a história, quem realiza tudo é o público, na cabeça dele. Então, Eugênio Barba diz: o teatro é a arte do público. Exatamente. O teatro é a arte do público. O teatro, o público é uma parte da semiologia do teatro. É diferente do livro. Você escreve o livro, guarda. Um dia ele vai fazer sucesso, outro dia vai ser um fracasso. Daqui a 100 anos, Shakespeare, por exemplo, era muito sucesso no tempo dele. Era considerado um autor comercial, um autor comercial, que só fazia coisa para ganhar dinheiro. Depois Shakespeare sumiu e retorna no século XIX, com grande prestígio e tudo. Então, isso é um fenômeno da literatura, isso não tem nada a ver com teatro. Teatro acontece todo dia. O teatro é naquele momento. O outro dia já é um outro espetáculo. Um outro dia o mesmo texto, o mesmo público, o mesmo... É outro espetáculo, não é o mesmo espetáculo. O mesmo espetáculo não vai acontecer duas vezes. O mesmo espetáculo só acontece uma vez. Ele é único. Por isso se diz, o teatro é uma coisa efêmera. Ele acontece uma vez. Por quê? Porque o público é parte do espetáculo. Quando você troca o público, você troca o espetáculo. O outro público, no outro dia, é um outro espetáculo. E o público aí dentro, somente terminando, concluindo, para terminar sempre para uma, o público precisa ser público. Então, quando você apresenta um espetáculo, os atores, todos vestidos, caracterizados, a luz, tudo, no ensaio geral, aquilo não é teatro. O ensaio geral é o ensaio geral, é uma apresentação técnica, é uma realização técnica. É o que eu chamo, é um não teatro. Eu caracterizo assim, aquilo é um não teatro. Ou seja, é um espetáculo, está tudo ali, texto, na véspera da estreia, vai estrear amanhã. Quem é que está assistindo? O diretor, o coreógrafo,
o diretor musical, o produtor, enfim, aquelas pessoas ali que são parte do processo. Elas não são público. Embora elas estejam sentadas na plateia, elas estejam sentadas no teatro, eles não são espectadores. Eles são parte do processo. Para o não teatro chegar a ser teatro, ele precisa de público. Então, esse é um conceito que eu estou trazendo aqui para vocês, modéstia à parte, desenvolvido por mim, na minha tese, em busca de um teatro popular. E um teatro popular é um teatro do público. Um teatro que é feito para o público. O público que nunca foi a teatro, que nunca viu nada, que não conhece negócio de Shakespeare, nada disso, que não tem cultura, baixa escolaridade, baixa renda, você vai fazer um teatro para eles gostarem. Com uma linguagem que atraia, que interesse, que inteligente também, não pode ser um palhacinho ali cantando, asa branca, não sei o que. Isso ninguém aguenta mais. Tem que ser uma coisa criativa, tem que ter uma viagem qualquer. Então, esse teatro, o teatro popular, ele tem que ser feito para o público, mas todo o teatro tem que ser feito para o público. O teatro popular simplesmente é uma ênfase, é uma repetição, quase que um pleonasmo falar em teatro popular. Teatro tem que ser popular. Teatro, o público faz parte do evento teatral. O público faz parte da linguagem do teatro, da semiologia do teatro. Se você não tiver público, você não é teatro. Você pode ter um quadro, pintar um quadro e guardar, ele é um quadro, ele vai ficar guardado. Pode ser que nunca ninguém veja ele, a vida inteira. Ele será um quadro, uma obra de arte pictórica. Ele é uma pintura, uma escultura, um livro, uma composição, você criou a composição. O texto teatral, até a peça, a dramaturgia, você criou a dramaturgia. Ela nunca foi encenada. Ela não é teatro, ela é um texto literário que ficou guardado, etc, etc. Ok? Deu para entender por que essa ênfase toda no público? Porque essa é o público que dá realidade. O que dá realidade ao teatro. O público é o que dá realidade ao teatro. Sem público, o teatro não é teatro. O que faz com que o teatro seja teatro é o público. Até porque o teatro é o público. Se não tiver público ali, naqueles assentos, no teatro, não tiver os espectadores no teatro, não é teatro. É muito simples, é meio óbvio isso, mas pouca gente disse isso a vocês. Na verdade, as pessoas não entendem isso e acham que o público é algo até meio desnecessário. Muita gente já vi falando em plateia assíncrona, plateia ausente. Que história é essa, bicho? Plateia ausente, tá maluco? Plateia tem que estar presente, o ator tem que estar presente, a plateia tem que estar presente. E como diz Sábato Magaldi, é o que vai garantir a perenidade do teatro. Se o ator não conseguir, se os artistas, se os criadores não conseguirem estabelecer um diálogo vivo com o público, não conseguirem convencer os políticos, a história do teatro acabou. Estaremos, o primeiro capítulo da minha tese, estaremos a um passo de um mundo sem teatro? Talvez estejamos a um passo de um mundo sem teatro. Porque o teatro não está conseguindo se perenizar, como está dizendo o Sábato, não está conseguindo estabelecer um diálogo com o público. Ok? Alguma questão? Diga. Não. Não, gostei do... Tá claro, claro como água. Jackson, diga. Jackson ia dizendo um negócio aí qualquer. Diga, Não, Jackson. também não tem uma questão. Não. Então, bom, meninos, ficamos aqui. Bom resto de semana. Hoje eu vou montar um novo trabalho para vocês, certo? Então, não teremos trabalho para segunda-feira que vem. É um trabalho para vocês trabalharem nele, segunda-feira trazerem dúvidas, nós resolvemos as dúvidas e ele será para o resto da semana que vem. Mas não significa que vocês não vão trabalhar. É importante que vocês comecem a fazer o trabalho para segunda-feira vocês trazerem questões e dúvidas, porque nós vamos estar entrando agora na segunda unidade do nosso curso de uma maneira com celeridade para a gente conseguir até a segunda semana de junho finalizar o nosso processo. Tá certo? Então ficamos aqui. Um bom resto de semana para vocês. Até bom resto de semana. Estou às ordens aqui, o que vocês precisarem, que eu puder ajudar. Estou aqui às ordens. Tá bom? Valeu, um abraço.
Tchau, Um tchau. abraço grande, bom resto de semana. Tchau, tchau, Jackson. Até mais. Jackson, a gente nunca sabe se ele está aí ou não. E bom fim de semana. Resto de semana, hoje é segunda, mano. Que fim de semana. Bom resto. Começando, né? Boa semana. Valeu, Jackson. Até mais. Tchau, tchau.